pessoal, eu sou a professora Luísa e junto com o professor Caio e a professora Júlia, hoje a gente vai falar sobre os processos termodinâmicos. Bom, primeiro a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela tem como base, a conservação de energia aplicada à termodinâmica e tem como enunciado o seguinte: a variação de energia térmica interna de um sistema é igual à energia transferida menos o trabalho realizado. O que isso quer dizer? Que quando a gente fizer a incidência de calor num sistema termodinâmico, como aqui a gente pode ver pela vela, a variação de energia térmica interna desse sistema vai aumentar, porque aqui a gente vai ter partículas que irão ser agitadas, realizando um trabalho, que aqui está representado por uma força sendo exercida, ocasionando deslocamento, ou seja, aumentando o volume desse sistema. Matematicamente, a gente tem que essa primeira lei da termodinâmica vai ser o Q sendo a quantidade de calor igual à variação de energia interna, que é o ΔU, mais o tal, que é a representação do trabalho. Transformando isso e deixando em função da energia interna, a gente vai ter que a energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. É muito importante destacar que a energia interna ela vai estar associada à temperatura desse sistema, a quantidade de calor vai ser relacionada à troca de energia, e o trabalho vai estar relacionado ao volume. Sempre quando estudamos a primeira lei da termodinâmica, nós se deparamos com alguns casos específicos do comportamento dos gases. E esses casos são conhecidos como processos térmicos. E neste vídeo, o primeiro que queremos falar é do processo isotérmico. O processo isotérmico está associado à lei de Boyle-Mariotti. Essa lei nos diz o seguinte, que em condições de temperatura constante, o volume e pressão de gás serão inversamente proporcionais. Ou seja, quando nós temos uma temperatura constante, a mesma temperatura, o volume ele vai ser inversamente proporcional à pressão. Ou seja, se você aumenta o volume, diminui a pressão, e se você aumenta a pressão, diminui o volume. Bom, falando mais especificadamente do processo isotérmico, isotérmico por quê? Iso vem de igual, e termo vem de temperatura, ou seja, mesma temperatura. Nele, nós temos a gente trabalha com a ideia de que a energia interna ela depende da temperatura. E com isso, a gente percebe que a energia interna, a variação da energia interna, ela está associada à variação da nossa temperatura. E como a gente vai ter uma temperatura constante, isso faz com que a nossa variação da nossa energia interna acabe se tornando nula, já que, como uma depende da outra, se uma é nula, a outra também é. Pela a nossa variação de energia interna ser nula, a gente trabalhando com a primeira lei da termodinâmica, a gente percebe que o nosso trabalho e o calor fornecido ao nosso sistema, eles são iguais. Ou seja, todo o calor fornecido a esse sistema, ele vai ser convertido em trabalho. E aqui a gente tem um gráfico onde a gente vai perceber, então, aquela relação de proporção entre pressão e volume, proporção inversamente proporcionais, fazendo com que a nossa temperatura sempre se permaneça constante. Bom, um exemplo de uma transformação isotérmica seria uma seringa. Uma seringa, quando a gente tampa a extremidade dela onde sai o ar e aperta ela, pressiona o êmbolo, o que acontece é o seguinte, a gente está comprimindo o ar ali dentro, ou seja, diminuindo o seu volume e aumentando a pressão dele. Mas percebe-se que a temperatura não muda, ou seja, este é um caso de um processo isotérmico. Bom, aqui a gente tem uma simulação que vai ficar disponível na descrição do vídeo, que vai permitir que a gente consiga visualizar, então, os processos térmicos. E como a gente estava falando do isotérmico, vamos simular ele. Então, aqui eu vou adicionar algumas partículas, vou escolher algumas partículas leves, então um total aí de 100 partículas, e aí a gente tem esse processo. O que a gente vai querer fazer aqui? A gente vai querer manter a nossa temperatura constante, ou seja, a gente vai aqui manter constante temperatura. E nossa temperatura, então, ela está a 300 Kelvin, numa pressão de aproximadamente 12 atmosferas, 12 atm, e num espaço aqui, nessa aqui a gente vai medir um dos lados da nossa caixa, que é de 10 nanômetros. O que acontece, então? Como é um processo isotérmico,
no momento em que eu mexo em uma das minhas variáveis, e no caso vai ser o volume aqui da nossa caixa, né? Eu vou ter uma mudança na minha pressão. Perceba, olha só, eu vou reduzir agora a minha caixa, né? Ela está indo de 10 nanômetros e ela vai então para 5. Olha só o que acontece. A gente tem uma maior agitação, né, das moléculas ali que a gente tem, né, das partículas ali. E o que acontece é interessante. Ao diminuir o nosso volume, né, a gente aumenta a nossa pressão. Percebe que a pressão passou de 12 atm e foi para 23, né, quase 24 atm. Ou seja, quando você diminui o volume, você aumenta a pressão. E o inverso acontece caso você aumente a pressão, né, e diminua o volume. Agora eu vou aumentar o volume aqui da nossa caixa. Aqui eu aumentei para 15 nanômetros, né? E olha só como caiu a nossa pressão. Aumentando nosso volume, a nossa pressão caiu para mais ou menos 8 atm. Ou seja, né, mais uma vez a gente percebendo que a gente vai ter uma relação inversamente proporcional entre ambas, né, pressão e volume. E o interessante é que a temperatura se mantém constante em ambos os casos. Tanto nesse último caso, né, continua em 300 Kelvin, quanto no primeiro caso que a gente viu, né, de quando a gente tem um volume menor e uma pressão maior, né? Perceba, se mantém em 300 Kelvin. Bom, agora a gente vai falar sobre o processo isovolumétrico. O processo isovolumétrico ele tem muita relação com a lei de Charles, que diz o seguinte: em condições de volume constante, quando se aumenta a pressão de um gás, sua temperatura também aumentará, devido ao fato de serem diretamente proporcionais. Ou seja, quando o volume for constante e a gente aumentar a pressão, a temperatura vai aumentar, e se a gente diminuir a pressão, a temperatura também diminui. O processo isovolumétrico, ele recebe esse nome, né, e ele significa o quê? Ele vem de iso sendo igual e volumétrico sendo relacionado a volume. Então, é um processo onde o volume é igual ou constante. E diz o seguinte: na transformação isovolumétrica, o volume é mantido constante enquanto a pressão e temperatura variam, que é exatamente o que diz a lei de Charles. A gente vai ter aqui o volume constante, quando a pressão diminuir, a temperatura vai diminuir, e quando a pressão aumentar, a temperatura vai aumentar. Tudo isso para que seu volume seja mantido constante. O processo isovolumétrico, ele também pode ser encontrado, né, como isocórico ou isométrico. O que isso implica na primeira lei da termodinâmica? Bom, na primeira lei da termodinâmica, a gente viu que quando a gente recebe calor, né, e quando esse calor é recebido, essa quantidade de calor é colocada para dentro do sistema, a variação da energia interna aumenta. Mas a gente também viu que o volume, ele é relacionado com o trabalho. Então, se aqui a gente tem um volume constante, a gente não vai ter trabalho, o que ocasiona uma variação de energia interna sendo igual à quantidade de calor que entra no sistema. E onde a gente encontra esse processo isovolumétrico no dia a dia? Na panela de pressão. A chama do fogão que cozinha os alimentos, né, que fornece calor para essa panela, ela vai fazer com que aumente a temperatura, né, para que o alimento seja cozido, e, por consequência, a pressão dentro dessa panela também aumenta, sem que seu volume expanda. Então, a gente não vê uma panela de pressão aumentando. No entanto, existe essa válvula de segurança aqui, esse pino, justamente para que o excesso de pressão de dentro da panela seja liberado aos poucos. Senão, essa panela vai aumentar tanto a temperatura dela, vai aumentar tanto a pressão interna dentro dela, que ela vai acabar explodindo, já que essa pressão precisa ser liberada porque um volume não consegue mais conter tanta pressão dentro dela. Por isso essa válvula, né, e o pino são muito importantes para que a pressão seja liberada através do vapor de água. Agora a gente vai ver como esse processo isovolumétrico funciona, né, através de uma simulação. Aqui, então, a gente vai manter o volume constante, né? Então, a caixa vai possuir 10 nanômetros e essa largura não vai ser variada. E a gente vai adicionar algumas partículas leves aqui dentro. O que a gente vai fazer? Vamos aumentar a temperatura dentro dessa caixa, né? Vamos aquecer e notem que a temperatura lá em cima começa a aumentar e a pressão aqui também começa a aumentar. E o que acontece quando eu resfrio? O oposto, a temperatura começa a decair e a pressão também começa a decair, mostrando a proporcionalidade entre temperatura e pressão num volume constante. Galera, nosso vídeo fica por aqui. A gente ainda vai fazer uma parte 2
né, que vai estar no link aí na descrição, onde traremos os processos isobárico, adiabático, e ainda faremos um exercício para a gente conseguir finalizar, então, essa parte de processos térmicos. Beleza? Então, até a próxima. Valeu!